Bom, eu acabei de gravar um vídeo de 40 minutos mutado e agora vou fazer isso aqui um pouquinho mais rápido, né? Bom, eu sou o César, aluno do sétimo semestre de Ciência de Dados e eu vou mostrar aqui o que foi minha matéria da P1 de Ciência de Dados. PA e Arquitetura, legal. Eu separei aqui em 6 páginas principais. O Workflows, que é onde eu salvo o sistema de CI/CD, que eu vou explicar mais pra frente o que é. API, que é onde salva tudo que tem a ver com a API, ou seja, os routers, os modelos, testes, config, etc. O DataGen e o Data, que é, é o que eu fiz para gerar a data, as informações e subir essas informações, datasets, para o Hugging Face. Os docs, que foi uma tentativa bem intencionada no início de tentar aprender a matéria, explicar conceitos básicos de programação e daí crescer nossa, eu vou aprender coisas mais interessantes, que eventualmente eu abandonei porque manter isso com trabalho e TCC não é legal. E os notebooks, que são os notebooks que a gente recebeu esse semestre para fazer. Hum, Isso aqui é simplesmente modular, onde eu separo as coisas por responsabilidade, porque aí eu consigo trabalhar mais rápido e mais fácil é, em um repositório só do que usando vários repositórios, ou mesmo usando o GitHub Codespaces. Prefiro trabalhar no meu computador. Bom, com isso aqui fora, eu vou explicar o que são esses 5 notebooks e como eles se conectam. O primeiro notebook, do Encontro 2, ele fala sobre Fast API. Ou seja, ele é sobre como montar uma API REST com validação séria e profissional, que se separa por domínio e organiza do jeito correto. No final, você vai ter um serviço web que roda e valida tudo que entra e que sai. O dados sintéticos, nosso terceiro encontro, muito mais do que só dados sintéticos, ele basicamente mostra como gerar dados sintéticos, treinar isso com um modelo de machine learning, publicar isso de forma reusável no caso aqui no Hugging Face, e por fim, como você consome o código, agora sim, via a API que você montou no segundo encontro. E daí esses três notebooks aqui do encontro 4 são sobre como buildar, integrar e é, dar chip, né? E validar de maneira segura. Os três juntos são basicamente o sistema de CI/CD do nosso projeto. E no final, com todas essas coisas juntas, você tem um sistema de machine learning extremamente confiável e extremamente profissional. Voltando aqui para o início. Alguns conceitos básicos que tem que explicar antes. Eu vou passar a maior parte do tempo explicando esses conceitos básicos aqui para vocês. O, o que é Fast API? É o modelo, é o framework que a gente usou para criar nossas APIs. Você vai ver ele sendo usado aqui no main.py. Bom, framework sendo importado, Fast API. Ele é muito melhor do que o Flask, porque ele gera um Swagger para mim, ele valida as coisas automaticamente, ele é assíncrono por padrão, o Flask nem funciona, mas enfim. Ele é basicamente muito bom, e ele já vem com coisas como o PyDent, que me ajuda muito a fazer coisas como, é, nossa, não vai chegar um erro 422 aqui no meu código, mas legal. E olha só, ele faz até um Swagger, ele ignora aqui o material que eu fiz com tanto carinho no meu último vídeo, que não serviu pra nada. Ou seja, ele é basicamente a entrada do nosso drive-thru de código, vamos dizer assim. É aqui que você faz os pedidos e recebe eles do outro lado é, do restaurante, vamos dizer assim. É, ele é quebrado em várias partes, aqui o código. A primeira que você pode ver é esse main.py, que eu já tinha mostrado antes. Eu vou ter que abrir essa tela aqui de novo. Mas teve um histórico de grandes mudanças aí com o passar do tempo, que se você for ver antigamente, no início do caderno 2 no caderno Encontro 2 a gente cria o main.py, vai criando ele devagarinho e, tipo, primeiro, a primeira coisa que eles mandam a gente fazer é ensinar a gente a criar os endpoints, ensinar a gente a criar o app.py, ensinar a gente a fazer todas essas coisas com os decoradores e afins. E só depois, no final, eles ensinam a gente a organizar isso aqui de um jeito adulto, né?
Então, antigamente o meu código era esse aqui, era 200 linhas para fazer um tequinho de nada de código, num arquivo que era bem mal feitinho, né? Mas agora não, agora ele é um arquivo bem estruturado, adulto, que é separado em pastas e que é fácil de entender. Você consegue ver aqui, ah, bom, main.py, que é onde você vai chamar todas as coisas, onde você vai declarar o seu app, que é basicamente a aplicação, que é a instância que roda do FastAPI no Unicorn. Ele basicamente representa a aplicação inteira de uma vez. Quando alguém faz um request, no meu caso aqui no localhost, se estiver no Railway, do endpoint do Railway, é, o app que vai decidir qual função que está sendo executada quando você bate num endereço específico. Aqui também você consegue ver, tem o Exception Handler global, que é muito bom. Por exemplo, eu tenho o E422, eu consigo criar isso aqui, e daí sempre que vier um E422, ele já vem formatado muito legal, que bom, adoro isso aqui. É, Depois a gente tem toda a ideia de routers e models, né? Primeiro eu vou explicar os routers, depois os models, porque os routers é uma maneira de organizar o que estava naquela outra pasta de, nossa, eu tenho que declarar todos os pratos, todas as bebidas, todos os pedidos que já tem que estar antes, e daí depois eu vou ter que falar todos os endpoints. Não, você cria um router, é, organiza ele seja como for. Aqui ele está organizado por pratos, bebidas, pedidos, reservas, machine learning e health. É um baita restaurante mesmo. É, e daí no lugar disso você não deixa tudo no código, você está organizando ele. Olha aqui, pratos. E daí no main você só tem que chamar esse routers todos, tudo que tem o prefixo de pratos. E daí o nome dessa tag vai ser pratos. Se você quiser, não, eu vou separar aqui por endpoint, não. Tudo que é get vai ficar no get, tudo que é post vai ficar no post. É meio burro, mas aí você faz como você preferir, como fizer sentido para o seu serviço. Depois disso aqui, ah, nossa, que só, perdão. Nossa, o áudio do desktop tá montado, já estou ouvindo meu microfone, então pareceu que eu sou doido aqui. PyTest. Por que o PyTest está fazendo aqui? Bom, ele faz muitas coisas. Eu não expliquei o model, só explicar o model. Aqui. O model ele é basicamente um modelo pré-pronto de alguma coisa para você poder chamar na hora. Ele tem esses negocinhos aqui, o field. O field você consegue delimitar antes o que, que é alguma coisa. Como assim? O que, que é alguma coisa? É, Quando eu falo ser algo, o que eu quero dizer é: nossa, eu sei que um prato não pode ter um preço que é menor que zero. Então eu posso usar aqui o field é, greater than zero. Então o preço tem que ser sempre positivo. O nome de um prato tem que ter mais de 3 letras. Não pode ser, tem que ter pelo menos 3 letras. Ou seja, pode ser uva, mas não pode ser uf. E coisas desse gênero. Além do field, tem o field validator, que às vezes vai ter uma regra que é bem mais complexa e não consegue ser tão simples quanto a não. É, Tamanho mínimo do nome é 3, tamanho máximo do nome é 100. Não, por exemplo, eu tenho um preço promocional. Pô, o preço promocional não pode ser menor do que metade do valor do preço original. Isso é uma regra mais complexa. Daí a gente usa o field validator para esse tipo de coisa. Muito prático, muito bom. É o HTTP exception, que é para aqui no, por exemplo, se uma pessoa faz uma requisição e veio com erro, não vai quebrar em silêncio, a pessoa vai retornar exatamente e saber o que está acontecendo, porque a gente comentou antes, coisa boa. O base settings, que usa o vem do PyDent, também é basicamente carrega valores do nosso .env aqui, que no primeiro caderno você só vai usar para. Tem aqui o. Cadê? Eu tenho um ponto .env exemplo aqui. Aqui. O número de horas mínimas para fazer uma reserva tem que ser pelo menos uma hora antes. Se você quiser fazer uma reserva na horinha, você não vai conseguir porque tem esse problema. Para dar post. Aqui. Ele vai ter toda essa ideia de problema de não
pode fazer uma reserva tão cedo. O PyTest, o que ele faz é. O Models é Adoro receber mensagem do Teams às 22 horas, às 11 horas da noite no trabalho. Onde eu tava, eu perdi. Tá falando de PyTest. Eu não tinha falado sobre os modelos. Os modelos são valores pré-prontos. Por exemplo, aqui no pratos, se eu disser, não, quero um router de listar pratos. Não, listar não serve. Eu quero criar pratos, um post pratos aqui. Post modelo prato output. Aí eu venho prato. Eu já crio o modelo aqui e já deixo o field certinho para ele, para sempre seguir essas regras. Não tem que descrever isso toda vez. Perfeito, maravilhoso. Feito. Esse aqui é basicamente, o caderno 2 é basicamente essa brincadeira toda aqui de o que é um field, como fazer ele certinho, como salvar as coisas de um jeito correto e como que você organiza isso de um jeito razoável, principalmente nesse final, porque a gente descobre no final que a gente tem que organizar desse jeito e depois a gente, de fato, faz ele funcionar. Funcionou porque te obriga a ler duas vezes. Esse ConfTest eu vou voltar mais tarde, a gente vai falar mais de PyTest mais tarde, mas ele consegue ler todos esses testes aqui, todos aqui o teste underline, consegue ler antes, e são basicamente um modelão para fazer testagem no futuro. E o que eu falei, eu já mostrei, né? O Swagger, que fica aberto naturalmente, automaticamente, porque o Fast API é incrível. Caderno 3. Ele se chama dados sintéticos, mas ele vai muito além de dados sintéticos. Ele fala sobre não só como criar esses dados sintéticos, mas sim todo o processo de fazer um projeto de machine learning. Uma API geralmente tem um motivo. Que, sim, aqui, por exemplo, a gente está usando para listar pratos, buscar pratos, etc. E está salvo narrando o computador. Mas num sistema sério, salvaria num banco de dados. Aqui, no caso, o que a gente vai estar usando na API é para fazer requisições de um sistema de machine learning, olha só. Mas para chegar nesse ponto aqui, onde eu posso chamar esse sistema de machine learning, tem um longo caminho. Então a primeira coisa que você tem que fazer é gerar dados. Ou pegar dados que já existem. Se você já tiver um dataset pronto, melhor. Mas aqui a gente gerou esse dataset. Por que alguém iria querer gerar um dataset? Eu não tenho os direitos de usar dados privados de pacientes. Mas eu sei com que frequência uma coisa acontece. Então eu posso gerar esses dados. Ou, eu quero fazer uma similaridade com o Covid, eu consigo calcular alguns dados, uso isso aqui. Ou, quero fazer 3 cenários. Um cenário otimista, pessimista e realista, por exemplo. Aí você consegue usar, fazer com dados sintéticos fazer isso. Depois você treina usando com algoritmo razoável. Aqui a gente usou o Randall Forest. E depois você vai serializar, subir isso aqui para uma plataforma para as outras pessoas usarem, no nosso caso o Hugging Face. E depois você vai consumir isso que está no Hugging Face via API, e aí sim você vai poder usar a sua API para alguma coisa. Olha que legal. Seja eu, seja você aí que está assistindo, seja qualquer pessoa. O que é o Hugging Face? Por que ele existe? O Hugging Face é uma plataforma de, basicamente um GitHub de aprendizado de máquina. Sendo bem sincero. Você vai ver aqui do ladinho trending, que você consegue encontrar modelos aqui. Você pode ver, tem modelos de texto, que o pessoal adora baixar modelo de texto no próprio computador. Mas você também vai encontrar coisas como datasets, que são de todos os tipos de informação por aí. Também vai encontrar um Spaces, que é onde você pode hospedar uma aplicação ou usar uma aplicação que já está hospedada em algum lugar. Que é bem prático. Temos, basicamente. Ele também tem outras coisinhas, como versionamento, ele tem branches, comentário, ele serve para basicamente fazer o que o GitHub faz. E aqui você consegue ver qual foi o resultado final do meu trabalho. Ele também tem muitas bibliotecas, né? Eles mantêm essas bibliotecas aqui. No nosso caso, a gente usou o Hub Python Library, que é exatamente o que parece, é para usar isso aqui com no Python, mas você vai encontrar o que você provavelmente quer procurar, tá aqui em Core Machine Learning.
libraries que você consegue achar de transformador, de difusor, para baixar datasets e muitas coisas legais aí que você vai se divertir muito fazendo. É, e os Space, que eu já expliquei o que é, ele rodar um modelo sem ter que montar uma infraestrutura, você deixa ele ali, outras pessoas conseguem ver para você. Que legal! Então ele basicamente virou o padrão da indústria porque ele facilita que as pessoas montem as coisas de um jeito só. Tal como usar Git para versionar códigos, todo mundo usa, todo mundo consegue usar de todo mundo, fica organizado, você não tem que aprender, por exemplo, nossa, eu tenho que baixar isso aqui do link do Drive, isso aqui fica no GitHub, num repositório Git, que eu tenho que baixar um pickle, ou num link, ou eu tenho que mandar um e-mail. Não, aqui você baixa daqui, funciona, muito legal. Parabéns, Seguinface. Obrigado, franceses. É, então, explicando, já expliquei aqui um dado sintético e agora eu vou só dar uma passadinha nas bibliotecas que a gente teve que usar para fazer isso aqui. Aqui ele usou data e o datagen, basicamente. Bem, a gente usou muita coisa para fazer isso aqui. É, tá. Bom, aqui no Generator vai ter mais. A gente usou sklearn, a gente usou pandas, a gente usou numpy, a gente usou deixa eu ver, no train save, a gente usou também joblib e, bom, é basicamente isso aí que a gente usou. O código ele é separado em três etapas, basicamente gerar os dados usando o make classification do sklearn, e daí a gente pode controlar muito bem as variáveis e setar uma seed, por exemplo, e dizer os pesos que a gente quer que as coisas apareçam e para gerar esses dados sintéticos. Ele é muito bom porque dá muita liberdade no, no caderno tem várias explicações bem práticas sobre, se eu mexer num dado assim, esse dado vai ficar mais de um jeito ou de outro jeito. Que legal. É, aqui, por exemplo. Eu quero colocar aqui. Colocar mais features pode dificultar a comunicação. Eu quero. Ele deu três opções de dados sintéticos para gerar. Eu gerei um de cada um dos três. Eu gerei tanto de churn, quanto de fraude, quanto de crédito. Mas o que eu subi para quem fez foi o de crédito, que diz se você vai ou não ser é, inadimplente. Se uma pessoa vai ou não ser inadimplente. Um dos problemas mais velhos do mundo aí. É, o Pandas e o DataFrame serve para salvar dataframes, é o que a gente usa para mexer com basicamente essas planilhas, com target de colunas. O Random Forest é o modelo que a gente usou para fazer a classificação, ele vai estar aqui no Train and Save. Aqui, o Random Forest do Scalern também. E aqui a gente separou, fazer um split de treino e teste, que tem que ser um split mais estratificado, tem que ser um split que, por exemplo, tem 100 pessoas do tipo A, 200 do tipo B, 2 do tipo C, e 10 do tipo C. E daí você tem que fazer numa proporção que treino e teste apareça normal, essas pessoas, mesmo que sejam exceções, e não que elas fiquem invisíveis não sei que você acha isso melhor, mas as pessoas que são exceção também consigam ser detectadas pelo seu modelo ou não. Aí você pode avaliar, mas aqui seria melhor. Você manter o split estratificado por causa disso. O joblib serve para salvar o pickle, que é basicamente um modelo de compressão que a gente vai usar para subir o nosso dado aqui no final. E o upload to hub é basicamente um jeito de chamar essa função. Aliás, não, isso é mais tarde, mas é basicamente o que a gente aprende aqui com o Hub Python Library, de como subir os dados para o seu repositóriozinho. Você vai precisar do seu token, pega aí o ponto .env, ponto .example para você preencher e troca pelo seu valor aqui no seu lugarzinho de pegar tokens. Desse tá feito. E basicamente é tudo isso para subir um valorzinho de crédito. Um valorzinho que as outras pessoas agora podem usar. Uma grande vantagem disso aqui é que eu não preciso subir, comitar o tempo todo no meu GitHub para mudar a minha API, que é muito bom. E muito ruim, porque seria muito ruim, vocês vão ver por quê. Se você tivesse que queimar a computação mais tarde para fazer isso aqui. Eu creio que eu tenho explicado tudo. Subir, como subir.
É, e daí, óbvio, só mostrando o final, a gente tem esse health e esse predict. Esse health, sim, ele sim é basicamente isso daqui. Ele testa como é para o que acontece se ele tentar chamar a API do Hugging Face para baixar o arquivo. Ele vai dizer, legal, rodei, é, execute. Ele vai dizer, legal, rodei, deu bom, basicamente. Fail to fetch possible reason, course network failure. Eu, deixa eu ver uma coisa. Tá ligado meu backend? Ah, tá, né? Deixa eu, cadê? Deixa eu ligar ele aqui. Quem mais já faz ao vivo. Ligar o Vinv. Vinv ligado. E Uvicorn. Main app. Porta 8001. Ele vai pra porta 8000 ou pra porta 8000? Vamos ver. Tá rodando aqui um minutinho. 8000, tá bom. Vamos pra porta 8000 então. Aqui vai. Pô, minha porta 8000 tá uma bagunça. Foi, rodou. Perfeito. E daí com isso a gente também pode rodar o modelo de machine learning que a gente rodou, que foi esse daqui que eu já tinha rodado mais cedo que eu tinha salvado dois valores mais cedo. Se você quiser, você pode rodar tanto pelo seu terminal, quanto você pode rodar do jeito mais prático, quer dizer, eu tenho uma renda de R$ 1.000, tenho uma dívida de R$ 10, eu sempre paguei, tenho 18 anos e não tenho nenhum filho. Ele vai dizer, olha só, mas parabéns, você é adimplente, você vai pagar basicamente sempre. E se for uma dívida de R$ 1.000, eu recebo R$ 1.000 e eu sempre paguei, ele vai dizer que tem grande chance de eu não pagar, porque é basicamente muito perto. Se for 100, se eu tiver 20 dependentes, vai ser a mesma coisa. Se eu tiver 180 anos, dá erro. Faz sentido. Se eu tiver 80 anos, adimplente. Então aqui eu poderia rodar de novo, só tenho que alterar a porta de dois modelos teste aqui. Legal, você consiga fazer pelo suporte shell, mandar uma coisa para a porta certinho, se for um HTML, se tiver online, se manda o URL de lá, senão, tranquilo. Com isso temos o segundo caderno de 5. E agora a gente vai para os três cadernos do encontro 4 aqui, que é sobre como que eu faço para manter isso aqui ao vivo e funcionando e garantir que o meu estagiário não quebre o meu, o meu projeto nesse tempo. Bom, é bem simples na verdade. Você cria usa um negócio chamado CICD. É a Continuous Integration, Continuous Deployment, que é basicamente antes do código da PR, antes de você aceitar um PR, você roda um teste e vê se tá bom antes da merge. Ele está separado em três.
Nossa, 3 caderninhos, então vou falar um pouco de tudo que ele fala. GitHub Actions, que são as ações do GitHub, que você consegue usar para. A gente está usando principalmente porque se você usa um repositório público, open source, você tem isso aqui de graça, 6 horas para rodar cada action que você for usar. Basicamente, a vontade de Microsoft tem poder de computação ilimitado. Se for privado, se é uma empresa, você paga, você dá seu jeito. O arquivo YAM, que está aqui no GitHub, é esse aí, ó, que é basicamente um arquivo de indentação com as instruções de como rodar cada um dos seus jobs, que são essas coisinhas aqui, olha só. São ah, essas coisinhas aqui, ó. São basicamente todas as. Cada um deles é basicamente um agrupamento de passos que formam uma série de coisinhas que vão rodando no seu computador para fazer o que for. No nosso caso, a gente está usando os PyTests. Cada job é quebrado, consegue ser quebrado em tantos steps e eles têm um trigger que ativa eles. No caso, a gente tem, por exemplo, qualidade que ativa quando você dá um PR ou dá um commit, push. Aí você tem a integração que roda quando a qualidade acaba e o relatório que acaba quando a integração acaba. O runner, que é basicamente a máquina virtual que ele está rodando, cada um deles roda numa máquina virtual própria, limpa, ele só salva um cachezinho e você vai usar esse needs aqui, por exemplo, para dizer o que ele precisa para começar a integração. Só começa quando a qualidade acaba. Legal. Ele consegue, com essas ações, você consegue salvar no segredo do seu GitHub os secrets que você precisa. No nosso caso, a gente está usando só o token do GameFace para testes. O que mais tem aqui seria agora eu voltar para o PyTest, porque agora a gente mergulha nele de cabeça aqui nos testes. Esse conf test aqui é basicamente um arquivo de feature, né? Que é de um jeito bem explicado por cima, seria é, um teste que acessa algumas configurações específicas. Por exemplo, tipo, são dados para fazer os testes que eu vou fazer mais para frente. Basicamente isso. E daí aqui eu consigo deixar as instruções de cada um dos testes que eu já falei, que o PyTest pesquisa por teste underline. E daí ele acha, esse aqui é o teste de bebida, esse aqui é o teste de contrato, teste de pedidos, teste de saúde, o ponto em, ponto example aqui também, que ele usa para testar. E aqui tudo certinho, ó. PyTest ini, o ConfTest, o RunTest, como que ele vai fazer para rodar. E aqui você também consegue ver qual marker cada um está usando. Esse aqui é um teste de smoke, então ele vai ser chamado pela ação só por um dos jobs, por exemplo. E é basicamente aqui que entram os markers. Ok. Uh, no primeiro, a primeira coisa que a gente fez foi gerar o qualidade. Né? É basicamente isso que é o primeiro negócio. Ele funciona toda vez que tiver um push, um PR, ele vai instalar as dependências, ele vai fazer o diagnóstico do ambiente e depois ele vai rodar todos os testes que forem os smoke testes para garantir que ele está funcionando. É simplesinho nesse sentido. Segundo caderno, deixa eu mostrar na tela. Basicamente isso. Você prepara o ambiente, ele vai salvar essas coisas, vai manter o 6CD e ele explica, por que eu tenho que garantir que o meu código não vai quebrar? Porque quando o estagiário subir e você der só uma olhadinha por cima no PR de 10 mil linhas que ele fez, você quer dizer, cara, tá bom, eu só vou garantir que você não tá quebrando uma coisa lá longe. É basicamente isso, é assim que funciona. É, e faz todas essas explicações aqui que eu fiz para você. Sobre indentação, sobre o workflow, sobre tudo mais aqui que a gente fez. Ok. Daí a gente tem a segunda parte, que é como você escreve um teste, como você vai escrever os testes que você vai usar no seu 6CD. E aqui sim fica mais divertido. Esses dois eles são bem curtos, faz não parecer, mas eles são bem curtos porque são bem interligados. Você tem que gerar ele bonitinho, certinho, gerar todos os testes, não só testes de correto, mas testes de erro. Por exemplo, um prato tem um valor negativo. Deixa eu ver aqui. Testes, pratos.
Não, um teste tem um prato tem um valor negativo. Prato não pode ter um valor negativo. Criar prato válido aqui. Ele gera aqui um modelo de teste válido. E daí depois ele também vai gerar pratos. Um prato com preço -1, -0,1 e 0. Que são preços que não pode. Porque o mais importante que funcionar quando deve é ela não funcionar quando ela não deve, ela não aceitar uma coisa que vai sujar o seu banco de dados. Aqui não é um banco de dados, mas seria um banco de dados no caso. E ela garante que o seu, no nosso caso do Machine Learning, a health está sempre acesa, dizendo, nossa, está válido o seu token do Hugging Face, você não precisa se preocupar com isso. Muito legal. E no terceiro caderno, depois que a gente já fez o Parameterize e pipocou, ele vai ter o smoke da sua integração, que vão rodar bonitinho aqui. E por fim, você consegue. Aqui explicando, consegue um teste bom sobre coisas certas e erradas, parametrização de aqui eu tenho um exemplo, eu quero testar a mesma coisa, só que 3 vezes, não quero ter que escrever 3 casos de teste, não precisa, só escrever aqui de uma vez só. Perfeito, maravilha. Marcadores para pipeline e contrato com API. Legal. E aqui, terceiro é quando você faz o debugging de fato do seu projeto. Ah, aqui ele está mostrando que tudo foi certinho, mas aqui, por exemplo, se uma coisa der errado e for uma step, você consegue ver exatamente quando que essa step não rodou. Olhando aqui um outro projeto meu aqui, que não tem nada a ver com não tem nada a ver com essa matéria aqui. Que besteira que eu fiz. Você consegue avaliar isso quando você quiser e você consegue rodar de novo depois de ajeitar. Com, com esses 3 cheques verdes, significa que o nosso PR está ótimo e você pode mandar ele para produção. Yippee! Yay! E assim é a maneira que você faz para ter um super produto de DevOps em produção insano, como um profissional adulto que você é depois dos seus 3 anos e meio de faculdade. Eu agradeço aqui pela compreensão. Estou gravando a segunda vez e boa noite.